Olá, está no ar mais um Anamnese, o programa que recebe grandes nomes da medicina para revisitar as suas histórias e sempre para aprender um pouco, porque esses são os nossos objetivos também aqui. Hoje temos a honra de conversar com um profissional com a trajetória de excelência, liderança e comprometimento com a formação médica e o cuidado com o ser humano. Médico ortopedista, professor universitário, meu professor universitário, para ser bem completo, referência nacional na área, ex-diretor do departamento médico do Grêmio e alguém que levou a medicina para além do consultório, unindo ciência, esporte e dedicação. Natural de Alegrete, olha só, formado pela URGS, mestre pela USP, membro de importantes sociedades médicas internacionais e recentemente nomeado membro honorário da Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, cidadão de Porto Alegre e ocupante da cadeira número 6 da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, que tanto nos orgulha. É com grande satisfação, com grande honra, que recebemos o Dr. Luiz Roberto Stigler Marchek. Prazer muito grande lhe receber, meu professor. E eu adoro os eventos da Academia Sul-Rio-Grandense. Tive o prazer de dar uma aula recentemente lá para vocês e fico muito feliz em ter a sua presença nos honrando aqui no nosso Anamnese. Dr. Marchek, o senhor nasceu em Alegrete, né? E já era uma família de médicos, ao que nos conta, assim. Como é que foi crescer nesse ambiente? O que isso lhe influenciou para seguir a carreira? É uma coisa interessante porque meu pai e a minha mãe, os dois eram médicos formados na URGS em 1944. O meu pai foi o primeiro lugar na turma e a minha mãe disse: vou pegar o cara que tirou o primeiro lugar para... Né? Claro. E ela foi a turma que tinha entrado, então, até mais mulheres na Faculdade de Medicina da URGS. Tinha entrado 3 mulheres. Eram 60 alunos e ela só tinha 3 mulheres. E aí o meu pai tinha feito CPUR e como era a guerra em 1940, terminou em 45, ele foi convocado e ele era de Porto Alegre e levaram ele para o Alegrete, para o Hospital Militar de Alegrete. E ele se apaixonou pelo Alegrete e não saiu mais de lá. E eu nasci no Alegrete. E quem fez o parto meu foi meu pai em casa. Meu Deus do céu. No Alegrete, né? E tu vai ver coisas piores ainda depois. E aí eu fui um apaixonado pela medicina, porque pai e mãe só falavam em medicina, só falavam na faculdade da URGS o dia todo, os assuntos, as histórias que eu via contar, que eu acho sensacionais da época e que muita gente não entende hoje, não é? Por exemplo, às vezes fico criticando porque tem mais homens trabalhando do que mulheres, mas as dificuldades das mulheres trabalhar naquele tempo, quando não tinha ainda antibiótico, as mulheres tinham muita infecção, e tudo isso dificultava que elas fossem trabalhar na rua, tinha que ficar mais em casa, né? Por que as mulheres usavam vestido e os homens usavam calça? Os vestidos é porque as mulheres tinham que fazer urinar de tempos em tempos, então em qualquer lugar se abaixavam e podiam urinar só com a saia, né? Coisas que as pessoas hoje não entendem, né? Mas que eram coisas típicas da época. E aí eu nasci dia 7 de dezembro, portanto estou fazendo hoje 80 anos. Poxa, que orgulho. 5 dias, né? E dia 7 de dezembro. E aí me apaixonei também pelo Alegrete e o meu sonho era ser médico, que nem meu pai e minha mãe, lá no Alegrete. Essa era a minha ideia
inicial. Mas o seu pai era médico de uma época diferente. Eu me lembro que antigamente a gente ouvia isso. Eu sempre fui de Porto Alegre, então eu não consegui conviver com isso. Mas a gente sabia das histórias de médicos que eles eram cirurgiões, pediatras, ginecologistas, clínicos, eles faziam tudo. Como é que era o seu pai lá, já que ele fez o parto? Ele era obstetra, começou, ou ele... Não, ele era cirurgião geral. A minha mãe que era o obstetra. Não é? E aí, tu imagina que eu vou te contar agora, a minha mãe fez o parto quando a minha mulher nasceu. Ah, que coisa incrível isso. Né? E eu mexo, que eu fui visitar, porque naquele tempo não faziam cesariana, faziam a episiotomia. Uhum. E aí a minha mãe me levou para tirar os pontos na casa da minha sogra. E eu fiquei, enquanto ela tirava os pontos lá, eu fiquei no quarto com a guriazinha. Eu gostei, me apaixonei pela guriazinha e mandei reservar para mim pegar mais tarde. O amor à primeira vista ao extremo. Essa é uma história muito linda. Bom, mas agora tem mais ainda para te deixar impressionado. Depois a minha mãe fez o parto dos meus 3 filhos. Dos quais dos três, 2 são médicos formados na URGS. Né? E eu tinha ido para São Paulo, fazia residência em São Paulo, e aí eu estava fazendo residência lá, e aí a minha mulher ficou grávida. E quando ela estava com mais ou menos uns 7 meses, ela disse para mim: olha, Marcheque, eu queria ganhar lá no Alegrete com a tua mãe. Eu digo, mas por que isso? Não, porque primeiro que a tua mãe é ótima para fazer parto e tudo mais, fez o meu quando eu nasci, mas uma coisa mais importante é que nós estamos unidos junto com a família, e aqui em São Paulo nós não temos ninguém assim perto da família. E aí eu digo, não, mas temos que falar com a ginecologista, que era a professora titular da USP, a Eiko Suzuki, a doutora Eiko Suzuki. E aí fomos lá, a Eiko Suzuki examinou a Maria Tereza, naquele tempo não tinha os exames que temos hoje, e disse, olha, eu acho que é um guri, porque é muito grande, e eu não aconselho ir de avião, porque pode ter filho durante o parto, durante a viagem. É melhor ir de ônibus ou de carro. E aí a minha mulher foi botar a roupa lá depois do exame e ela me chamou e disse, doutor Marcheque, por que o senhor vai tirar do berço da ciência, que é o Hospital de Clínica, naquele tempo ainda não tinha o Sírio-Libanês, o Alberto Einstein, para levar para Alegrete? E aí eu disse o seguinte para ela, eu nasci no Alegrete e eu estudei no Colégio Oswaldo Aranha. E lá eu aprendi a definição de mundo, que mundo era um grande ponchaço de água e terra em volta do Alegrete. Então eu vou tirar do centro da ciência, mas vou levar para o centro do mundo, que é o Alegrete. E aí levei a minha mulher para o Alegrete e nasceu. Quem fez o parto foi a minha mãe de novo e o meu pai ajudando. Que sensacional. Não é? E depois disso, os meus outros 2 filhos também nasceram no Alegrete. Todos são alegretenses. Todos são do Alegrete e todos feitos parto pela minha mãe. Que história linda. Nesse sentido, eu tenho que inferir que a sua família, pais e avós, fizeram uma função importante para fazer o senhor entender o mundo de uma forma muito clara, me parece. Exatamente. Não, essas coisas são sensacionais da gente ver como o mundo era diferente na época, né? E foi uma coisa muito boa. E eu queria ser um ortopedista e trabalhar no Alegrete, mas aí eu fui para São Paulo fazer a residência lá. Aí eu tirei o primeiro lugar na residência em São Paulo. Aí saiu o concurso, o primeiro concurso brasileiro para título de especialista no Brasil. E eu tirei também o primeiro lugar no Brasil. E aí os paulistas disseram, não, tu não vai sair daqui, tu vai ser professor aqui. Aí eu fiz um concurso, passei lá e virei
auxiliar de ensino em São Paulo. Acabei ficando 7 anos. Mas aí estava tudo ótimo lá em São Paulo, maravilhoso, mas São Paulo tem um pequeno defeito que só tem aqui em Porto Alegre, que tem essa vantagem, que é o Grêmio Futebol Porto Alegrense. E eu ficar longe do Grêmio era difícil, porque naquele tempo a televisão não passava os jogos, a gente tinha que ir. Eu conto algumas histórias sensacionais. Por exemplo, uma vez o Grêmio foi jogar com o Guarani em Campinas, e eu fui de carro até lá. Quando cheguei no campo já estava 1-0 para o Grêmio. E aí o Guarani conseguiu empatar 1-1 e eu vim embora. Aí vim de carro porque não tinha visto o gol do Grêmio para ver na televisão. Quando cheguei na televisão já tinha passado. Então, na verdade, eu vi 2 gols do Guarani e nenhum do Grêmio. Mas nós empatamos 1-1. Então, essas coisas fizeram com que eu voltasse para Porto Alegre. E, na verdade, ficou um pouco... Não é muito próximo, porque, convenhamos, Alegrete é uma cidade distante de Porto Alegre, né? Mas mais próximo da família, de alguma forma ou de outra, simplificava a vida. E a coisa importante que eu vejo nisso é que por que o Alegrete, tu vê quanta gente importante foi do Alegrete naquela época, a começar pelo Oswaldo Aranha, né, que nós falamos, mas tu vê aí Mário Quintana e vários reitores da URGS, Faraco, Milano, Guerra Blessman, São Pastu de Freitas, porque as professoras eram muito boas, porque naquela época as mulheres viravam sempre professoras. E eram muito boas, né? Então fizeram com que as pessoas que se formavam lá ficassem muito bem. Impressionante. E qual foi a sua história com o Grêmio? Porque o senhor foi algo maior do que apenas um torcedor do time. Não, eu quando fui para São Paulo, quando eu estava lá, eu auxiliava a cirurgia do médico que era o médico do Palmeiras. E fiquei conhecido lá, por causa disso, um pouquinho, no meio do futebol. E quando eu vim para Porto Alegre, quando souberam que eu cheguei aqui em Porto Alegre, quiseram que eu fosse para o Grêmio. E aí o presidente me convidou para ser médico do esporte lá do Grêmio. E aí tem uma história que ficou famosa até hoje, né? Famosa entre aspas, porque o primeiro jogador que eu atendi no consultório foi o Iura. E aí o Iura voltou lá no Grêmio e disse, queriam me operar, mas eu fui no médico que veio de São Paulo e ele achou que não, que vai me tratar, eu vou ficar bem. E estou muito feliz. E como é que é o nome do médico? É o Dr. Osmar. O Dr. Osmar? Mas qual é o sobrenome dele? Osmar Cheque. Que falaram, vai no Omar Cheque, entendeu? Osmar Cheque. Então tem muita gente no Grêmio até hoje que mexe comigo, que me chama Dr. Osmar. Sensacional. Osmar Cheque, né? Então essas coisas de nome também são interessantes. A gente que gosta, o meu pai, que era médico, né, lá no Alegrete, o meu sobrenome em polonês, se tu vai ler, em brasileiro, tu lê Marczyk. Tanto que, por exemplo, e não é o correto, porque o nome em polonês é Marczyk. E aí, mas, por exemplo, o Polanczyk, que foi um grande médico aqui na Santa Casa e no Moinhos de Vento, o João Polanczyk, ficou Polanczyk, ele seria João Polanczek. Entendi. Então, o meu pai resolveu abrasileirar o nome. Então, Mar todo mundo gostava e gosta, e Cheque todo mundo gostava. Então, botou Marczyk, Marczyk, não é? E eu agora estou até pensando em trocar, porque cheque, tu vai às vezes num restaurante e diz, não aceitamos Ninguém aceita cheque. mais. Não é? Então eu estou querendo passar meu nome para Dr. Marpix. Não é? Porque agora tudo é Pix, então Marpix. Sensacional. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O senhor saiu de São Paulo, deixou de ser professor lá em São Paulo para vir para o Grêmio aqui.
Como é que é a vida do médico do esporte dentro de um time de ponta no estado do Rio Grande do Sul? Deixa eu te explicar a razão porque eu aceitei ficar no Grêmio. Em primeiro lugar, eu nunca cobrei um pila de uma cirurgia do Grêmio. Porque a minha ideia é que o seguinte, eu achava que para a gente fazer trabalho científico do esporte, né, as lesões de menisco, de ligamento cruzado, de ligamento colateral, luxação de patela, todas essas coisas, se tu vai fazer isso com um paciente do SUS, é difícil, porque o pessoal custa querer voltar para o trabalho, fica levando mais tempo, e isso, para o trabalho científico, não é bom. E operar o jogador quer, quanto mais cedo ele voltar, melhor é. Então, com isso, eu usei, né, a minha fama que eu consegui, vamos dizer assim, cientificamente, foi por causa desses trabalhos que eu usei os jogadores de futebol. Tanto que eu sou sócio honorário do Brasil de Pelotas, não ia de Pelotas, mas mandava os jogadores de lá para operar. Que bacana. Do São Borja eu operava os jogadores, de vários clubes do interior me mandavam os jogadores e a gente operava pelo SUS no clínicas. Mas a grande vantagem era a recuperação rápida para poder fazer o trabalho científico. Seu mestrado veio daí. Hein? Seu mestrado veio daí. Veio daí. Sensacional. O senhor foi chefe ali da ortopedia do Hospital de Clínicas durante 15 anos, né? Mais do que isso. Como é que foi? Como é que é a experiência num hospital de ponta que sempre trouxe evolução? Começamos, tu sabe que eu até pensei em pegar ali no meu carro, tem o meu cartão do Hospital de Clínicas, eu sou o número 316 dos funcionários do Hospital de Clínicas. Hoje já coisa anda em torno de 70 mil, né? E eu era 316. A gente começou ali e começamos exatamente isso, porque o meu pai foi à Europa num congresso com médico, ele e a minha mãe, e viram lá, tinham lançado a artroscopia, que era o olhar dentro da articulação. E aí ele trouxe o aparelho, e esse aparelho eu comecei a ser o primeiro no Brasil a fazer videoartroscopia e cirurgia e que hoje tu vai nos hospitais só tem isso, né? E naquela oportunidade, quando eu cheguei no Clínicas, eu mostrava para o pessoal, vou te contar uma história boa até, que o pessoal dizia assim, para que tu vai ficar espiando pelo buraco da fechadura se tu pode abrir a porta, né? Que era incisão cirúrgica. E eu falei, não, é que se tu espiar pelo buraco da fechadura, quem sabe muitas vezes tu não vai querer abrir a porta. E uma das coisas que eu fiz foi pegar uma melancia, fazer um pequeno furo na melancia e botava uma moedinha lá dentro. E aí eu levava essa melancia lá no Clínicas e dizia para os caras, aí dentro tem alguma coisa diferente aí dentro. Não dá para olhar? Eu digo, sim. Mas se eu fizer um furinho, botava lá, enxergava a moedinha, aí fazia um outro furinho com a pincinha e pegava e tirava a moedinha para começar a convencer o pessoal da vantagem de fazer a cirurgia via artroscópica. Você sabe que essas inovações, às vezes, elas enfrentam resistências, né? Exatamente. Eu tenho duas histórias da minha vida que são exóticas e que eu fui resistente ao óbvio, mas eu fui resistente. O senhor também viveu isso quando surgiu a internet. E quando anunciaram o surgimento da internet, eu me lembro que eu disse, isso não vai acontecer, é bom demais para ser verdade. Eu neguei completamente o óbvio. E eu agora, muito recentemente, quando eu tomei conhecimento da cirurgia robótica, era, na época, o primeiro curso que eu participei sobre isso, custava 10 mil reais uma pinça. 10 mil dólares uma pinça. E ela era descartável. E eu disse assim, isso nunca vai chegar no Brasil.
E hoje virou corriqueiro. Corriqueiro. Então, 2 vezes eu neguei o progresso. Então, eu imagino que o senhor tenha enfrentado a negação do progresso, porque eu, por exemplo, como não sou da especialidade, mas eu acompanhei algumas cirurgias, eu sempre vi artroscopia. Eu nunca vi cirurgias abertas, obviamente elas ainda acontecem, mas eu imagino que tenha tido uma resistência no início. Muito grande na época, né? Mas essas coisas é que são bonitas na medicina. Muito. Desses atletas que o senhor operou, talvez no hospital de clínicas, qual foi a cirurgia que mais lhe marcou? Qual produziu mais impacto na sua trajetória profissional de uma forma maior? Não, tem algumas histórias famosas, né? Vou te contar uma que um que eu operei foi o Renato Portaluppi. Poxa, velho. Que tinha bloqueado o joelho, e aí a gente fez uma videoartroscopia, tirou só um pedacinho do menisco que tinha luxado e ficou comprimido, ele não mexia com o joelho. E ele voltou a jogar muito rápido. E com isso ficou famosa essa história que eu vou te contar, famosa entre aspas, que foram inaugurar a estátua do Renato na Arena. E eu tinha ido um jogo numa semana antes, para assistir o Grêmio, e vi que estavam fazendo a estátua, só estava feito da cintura para cima, para baixo. E aí eu olhei o joelho e vi que não tinha cicatriz. Né? E no dia da inauguração, eu levei uma caneta marca-texto, e depois que fizeram os discursos, tudo bonito, se alguém tem mais alguma palavra, eu disse, eu tenho, qual é? Não, vai tudo perfeito, as conferências foram maravilhosas, os discursos, mas tem um pequeno defeito, só pequenininho, mas esqueceram de botar cicatriz no joelho do Renato. E assim alguém que olhar o joelho dele vai achar que não é o Renato, porque não está com a cicatriz. Então eu vou fazer a cicatriz. E fui lá e fiz com a caneta marca-texto. E aí uma turma grande aplaudiu e alguns vaiaram, né, porque estava machucando a estátua. Né? Como vocês veem que agora, há pouco, a mulher com um batom fez, né? E eu podia ter sido preso. Atentado violento. No primeiro dia de chuva, saiu a marquinha. Mas até hoje tem gente que fala sobre a história de ter feito a cicatriz sensacional do joelho do Renato. Depois de todo o seu trabalho como professor, como ortopedista, o senhor acabou ganhando o título de cidadão de Porto Alegre. Eu tenho muito orgulho também, eu também tenho esse título. E é algo que muito me orgulha. Como é que foi esse processo? Não, essas coisas, tem algumas coisas que é difícil, né? Por exemplo, quando eu ganhei o título da Academia Rio Grandense de Medicina, disseram que eu ia me tornar o imortal, porque ia ficar na academia. E aí, no meu discurso durante essa, eu disse, não, eu não sei como é que eu vou ser imortal 2 vezes, porque eu já sou imortal pelo Grêmio, como é que eu vou ser imortal? Né? Então, a gente vai ficando... O senhor vai acabar ficando 7 vezes, porque o senhor também entrou como membro honorário da ABOT, né? Isso. Que é também algo... É um reconhecimento, obviamente. Como é que o senhor encara esses reconhecimentos? Como é que é? Eu fico feliz pelo tempo que a gente se dedicou à medicina, ao ensino, que eu acho que isso é muito importante, né? E eu vou te contar uma história boa, que o meu filho se formou na URGS e ele disse, pai, eu quero fazer residência contigo. Eu disse, não, filho, tu não vai fazer residência comigo. Tu é um bom aluno para entrar aqui, mas acontece o seguinte, eu sou ortopedista e eu uso muito parafuso na cirurgia. E parafuso tem um defeito, se tu aperta demais, espana. Se tu aperta de menos, fica frouxo. Então, vai ser difícil, se eu começar a te apertar muito lá, né, pode ser que tu espane. E pode ser que se eu te deixar meio frouxo, tu tu vai lá para São Paulo fazer. E ele acabou fazendo residência em São Paulo e virou até médico do time da Seleção Brasileira de Basquete. Que incrível.
É uma história muito familiar. É né? isso aí. E eu sempre acho também que existe alguma determinação genética ou uma doença infecto-contagiosa nas famílias, porque a minha filha também está fazendo medicina. Sim, né? E ela quer fazer a mesma especialidade que eu tendo a desencorajá-la pelas vicissitudes, mas acaba sendo isso, né? A gente convive com a... Eu agora tenho 2 netos que estão fazendo vestibular para medicina. É uma loucura isso. Imagina. Eu entendo muito bem isso. Que o pai, minha filha é médica, radiologista em Cruz Alta, e o marido é ortopedista, fez residência comigo, ficou 3 anos aqui comigo e me roubou a filha e levou para Cruz Alta. Que barbaridade. E ele é ortopedista lá e muito bom. Sensacional. O senhor formou muita gente, então o senhor tem experiência nisso. O que o senhor diria para o médico que está agora saindo da residência, enfrentando a situação do momento atual da medicina no nosso país? Eu acho que nós temos um problema que eu fico sempre falando sobre isso, que quando eu comecei com a medicina, a palavra mais importante que tinha na medicina se chamava profilaxia. Era evitar as lesões. E hoje a gente vê, pela quantidade de médicos que acabaram formando no Brasil, principalmente, que se tu for fazer profilaxia, tu vai tirar trabalho dos médicos. Então, teoricamente, tu teria que fazer o contrário. Em vez de dizer para o cara assim, de moto, ande de capacete para não bater a cabeça, vai dizer, não, ande sem capacete, porque aí bate e vai ter o cirurgião, o neurocirurgião vai operar. Então, é um absurdo. Sim. Né? E a gente vê que as coisas estão ruins. Tu vê aí agora mesmo aqui em Porto Alegre, naquele prédio, fizeram para andar de skate. Né? Ora, essas pessoas se quebram, né? Esses que andam de moto se quebram, e isso vai pelo SUS, e isso faz com que todo o serviço fique lotado de gente. Né? A gente tinha que voltar a fazer mais a profilaxia, né? Para evitar. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não fizer profilaxia, também não vai ter serviço para os médicos. Então, está confuso isso aí, que eu não sei como resolver. Eu acho, na verdade, que talvez a coisa mais importante fosse ter uma educação de verdade, que não tentasse doutrinar e que ensinasse para as questões da vida. A gente vê que, se a gente pega nas questões de trânsito especificamente, não digo motociclistas, mas motoqueiros, eles têm uma certa disputa nesse aspecto. São muito imprudentes. Qualquer um de nós já teve em algum momento, pelo menos eu nunca bati com nenhum, mas já tive vários momentos que eu me assustei achando que iria atropelar algum pela forma que as coisas acontecem. E os traumas são muito graves quando são traumas que envolvem motocicleta, né? Sendo que é uma coisa bacana, é uma coisa bonita. Não, e a gente, como ortopedista, sofre, só para te dizer, por exemplo, às vezes eu vejo uma moto, uma guria de chinela de dedo e com a mini saia com as pernas de fora, eu digo, se isso cai nesse asfalto, se vai a pele, se vai tudo, né? É incrível, né? Já o futebol, por sua vez, sempre foi um grande contributor para o mercado de atuação dos ortopedistas, né? Exatamente. Especialmente em pessoas de mais idade que são entusiasmadas. Exatamente. O que o senhor diria para os nossos boleiros mais meia-idade? O que eu acho é que as coisas todas mudaram, inclusive no futebol. Eu acho que o futebol tinha que mudar algumas regras. Uma, por exemplo, a goleira tinha que aumentar a goleira. Porque os goleiros da minha época tinham 1,65 m, 1,70 m no máximo. Hoje tem goleiro de 2,10 m, 2,15 m. É verdade. E então, isso piorou muito os corners. Tu viste como se empurram, se bate. Outra coisa, naquela época, quando eu comecei na medicina, era proibido fazer ginástica da cintura para cima. Os caras tinham que ser magrinho para cima e musculoso da cintura para baixo, para ser que nem um automóvel, bom, com boa força nas pernas e pouco peso para andar mais rápido. Hoje, eles estão tudo forte, né? Tipo o Hulk,
né? E isso aumentou muito o impacto, a batida, daí um bate no outro, atira longe, e isso se machucam mais. Então, mudou muito as características do esporte, né? A gente que assistiu, eu sou velho o suficiente para ter acompanhado uma mudança muito grande no esporte como um todo, não só no futebol. Porque eu me lembro que antigamente no basquete os jogadores muito altos eram mais lentos. E hoje em dia eu tenho um jogador de 2,20 m que tem a agilidade de um 1,80 m. É uma coisa inacreditável o que fizeram. E com certeza aumentaram os riscos. Dr. Machek, depois de uma trajetória tão intensa assim em hospitais, no esporte, no ensino, na pesquisa, em tudo, o que lhe motiva para seguir ainda contribuindo voluntariamente até hoje? A gente fica sempre querendo ajudar em alguns sentidos, né, que a gente vê coisas maravilhosas, mas vê coisas erradas. Então, por exemplo, assim, no futebol, por exemplo, eu fiquei muito triste com a chamada Lei Pelé, que botou o empresário. Nada contra o empresário, mas o empresário quer ter lucro. Já o ex-presidente não queria que um jogador bom fosse vendido. Então, naquela época, o Pelé só jogou no Santos. No finzinho de carreira, jogou o Zico só jogou no Flamengo. No Grêmio, o Ayrton Ferreira da Silva só jogou no Grêmio. O Alcindo só jogou no finzinho da carreira, queria jogar com o Pelé, foi jogar um pouquinho. Hoje, por exemplo, eu vi na televisão um jogador que já jogou em 22 clubes. Não tem cabimento, né? Nem te conhece, nem sabe como é que tu joga, o que tu faz. Então, essas coisas ficaram muito confusas. Eu só gostaria que o senhor mandasse uma mensagem para os jovens médicos e estudantes que estão nos acompanhando e que lhe têm como um modelo. O que o senhor diria para eles? Não, eu acho assim que a medicina, tu tem que pensar nela nesse aspecto profilático da gente evitar sofrimentos na família, sofrimento nos filhos, e isso tudo é muito importante com a profilaxia. Nós temos que voltar com essa profilaxia para evitar coisas ruins, né? E que a gente vê aí, seja com bebida, seja com drogas, seja com... né? Que a gente vê que atrapalha muito a vida das pessoas. Tenho certeza. Dr. Machek, muito obrigado. Foi uma honra lhe receber. E a você que nos acompanha, nos assiste. Semana que vem teremos mais uma anamnese. Muito obrigado por tudo.